Olá, a gente vai apresentar hoje sobre parábolas generalizadas. Nosso docente é o Renato Fernandes Cantão, eu me chamo Helena Luna e eu sou da matemática. Eu me chamo João Pedro. Eu me chamo Júlia Caroline. Eu me chamo Kainan. Eu me chamo Matias. Bom, antes de começarmos a falar sobre a parábola generalizada, é importante começar a falar sobre o que é uma parábola. A parábola faz parte das seções cônicas e as seções cônicas elas são intersecção entre um plano e um cone. Então, quando a gente faz um corte de um plano igual apresentado na figura, origina-se uma parábola. Dada por definição, uma parábola é uma curva formada por todos os pontos que estão às mesmas distâncias de um ponto fixo, que é o nosso foco, e de uma reta fixa, que é a nossa diretriz. A equação geral de uma parábola é dada por y igual a x ao quadrado mais bx mais c. A é o nosso coeficiente angular, b é o nosso coeficiente linear e c é o nosso termo independente. Agora, falando sobre um pouco dos elementos da parábola, a parábola pode ser demonstrada ali na figura, e os elementos dela dado pelo F, que é o nosso foco, V é o nosso vértice, o P é um ponto qualquer da parábola, o D é a diretriz e o B é um ponto qualquer dentro da diretriz. Agora, falando um pouco da equação reduzida, né? Normalmente a parábola é tratada somente com a equação geral, que essa é a equação que foi apresentada. Mas há outras formas de você estar utilizando, né? De métodos para estar solucionando a parábola. Uma dessas formas seria... Pode passar. Uma dessas formas seria, né, considerando a parábola, o vértice da parábola coincidindo com o eixo y, no caso. E temos a fórmula x ao quadrado é igual a 2p y. Isso seria voltada somente para o eixo y. Quando o p ele é maior que zero, essa concavidade da parábola ela fica alinhada para cima, né? E quando o p é menor que zero, essa concavidade fica voltada para baixo. Outra forma de a gente estar tratando a parábola seria com o seu vértice coincidindo com o eixo x, né? No caso, seria a parábola de forma deitada. A forma, né, y quadrado é igual a 2px, né? Sendo p maior que zero, a parábola fica voltada para a direita. Se for menor, fica voltada para a esquerda. Então, além da forma geral, tem essas duas formas de a gente estar tratando, né, problemas relacionados à parábola. Agora eu vou falar um pouquinho sobre translação de eixo. A ideia de translação de eixo, como vai dar para ver na imagem que é posterior a esse slide, se dá quando a gente associa ao gráfico um novo sistema de coordenada, que no caso... Pode passar, por favor? No caso, seria esse novo sistema de coordenada com um centro no O', que possui as coordenadas no gráfico logo abaixo como H e K. Vendo no gráfico, dando um ponto qualquer, como nesse caso esse ponto P, daria para fazer associação dos dois gráficos através da fórmula que está dando ao lado, onde no caso x', que é o valor do P no gráfico de cima, em relacionado com o valor de P no gráfico logo abaixo, que é o valor de x. Agora, atribuindo esses valores, essa ideia, esse conceito para a ideia da parábola, seria literalmente a mesma coisa que o Matias acabou falando, porém substituindo essa relação que nós encontramos em relação ao seu vértice, que vai ser dado logo após nos próximos slides. No caso, seria a equação normal dela, x ao quadrado é igual a 4py, porém substituindo os valores de x ou de y juntos com esses valores de correlação. Mas seria essa a ideia. Agora a rotação de eixos. Quando a orientação está alinhada com os eixos x e y, a análise da parábola ela é simples. No entanto, quando a parábola está inclinada, é necessário rotacionar o sistema de coordenadas para facilitar a interpretação da equação. Essa rotação consiste em girar os eixos x e y em um ângulo θ no sentido anti-horário, criando um novo sistema, logo criando novas coordenadas para o ponto. Pode passar. Para entender isso teoricamente, consideramos um ponto com as coordenadas x e y. Ao rotacionar os eixos, a gente calcula novas coordenadas a partir das projeções ortogonais desses pontos nas direções dos novos eixos. Essas projeções são calculadas com funções trigonométricas. O cosseno ele vai medir a projeção horizontal e o seno a projeção vertical.
Com esses valores, a gente constrói a chamada matriz de rotação, que transforma as coordenadas de um sistema para outro, preservando as distâncias e ângulos por ser uma transformação linear, logo mudando apenas a orientação. Pode mudar. Fazendo essa matriz. Como o determinante dela é zero, caso a gente queira achar as coordenadas de x e y, a gente pode utilizar a inversa, que por ser uma matriz ortogonal, basta fazer a transposta, que vai ser linha virar coluna e coluna virar linha. Agora, falando da equação generalizada das cônicas, como que ela pode trabalhar na identificação de uma parábola? Então, a gente tem essa equação enorme, ax² mais bxy mais cy ao quadrado mais dx mais ey mais f igual a zero, e a gente usa essa equação na identificação de cônicas. E na identificação de parábolas, a gente pode usar duas propriedades que já foram ditas anteriormente para facilitar essa identificação, que é a rotação e translação de eixos. No próximo slide, a gente tem a definição, ou como a gente usa a rotação para eliminar o termo quadrático misto, porque ele define a rotação da parábola. Com essa rotação, fica mais difícil identificar qual é. Então, usando o sistema que a gente já viu anteriormente, que é x igual a x cosseno, x' cosseno θ, tananã, y igual a x' seno θ mais y' cosseno θ, a gente substitui essas duas equações na equação generalizada que foi dita anteriormente, no slide passado. E quando a gente substitui esses números, a gente chega nessa expressão. B' igual a C menos A, que multiplica seno de 2θ, mais B cosseno de 2θ. E, como a gente quer eliminar esse termo, a gente iguala a zero. E a gente vai ficar com tangente de 2θ é igual a B dividido por 2 menos A. E, para identificar a parábola a partir dessa equação, a gente tem que fazer outro processo, que é o processo de translação dos eixos, dos pontos, no caso, né? Então, no próximo slide, a gente tem o conceito de translação dentro das parábolas, e a gente vai usar propriedades simples e parecidas com a da rotação. A gente tem as novas coordenadas x, duas linhas, y, duas linhas, que vai ser x igual x, duas linhas, mais h, e y igual y, duas linhas, mais k. E quando a gente substitui na nossa equação já com o termo quadrático misto eliminado, a gente chega nesse sistema abaixo. E esse sistema é muito importante para a identificação de uma parábola, porque quando a gente pega o termo e e d, que são os termos de translação de uma parábola, e a gente iguala a zero, e quando a gente faz a determinante dos termos, dos coeficientes, né, a gente chega em outra equação muito conhecida no mundo das parábolas, que é o discriminante, o famoso delta, que quando o delta, que é 4ac menos b ao quadrado, quando ele é igual a zero, significa que é uma parábola. Por que significa que é uma parábola? No próximo slide vai mostrar isso. O b', a gente já sabe que é zero, porque a gente fez a rotação dos eixos, e a gente fica com 4ac igual a zero. Para c igual a zero, ou a tem que ser zero, ou C tem que ser zero. Então, como o B' a gente já eliminou totalmente, a zero, o A sendo zero ou C sendo zero, significa que é uma parábola, porque vai voltar à equação reduzida, que é x² igual a 4py. E essas são as referências aí que a gente usou no nosso trabalho.